Alô, alô, Instagram, estamos ao vivo no YouTube, então, link na bio. Vou até colocar aqui, ó, link na bio. Então, vamos lá. Coloca aí no chat se vocês estão me vendo bem, se tá tudo ok, que eu sei que a minha internet do Wi-Fi realmente não tá muito boa esses dias. Pra variar a minha situação, Mercúrio retrógrado tá vindo com tudo e hoje tá pesado. Então, bora lá. Hashtag Feiticeira Aprendiz, se vocês estão aqui que não são minhas alunas ainda. E hashtag Feiticeira Digital, se você por acaso é minha aluna e mesmo assim tá aqui assistindo o aulão aberto, tá bom? Então eu vou passar. Na segunda Digital Class, a gente falou sobre por que monetizar o seu perfil no Instagram. Ó, começamos o conteúdo, hein? Começamos os conteúdos. Por que monetizar o seu perfil no Instagram? E a gente chegou à conclusão que era sobre liberdade, certo? Então, por que você deveria começar a monetizar o seu perfil no Instagram? Para atingir a liberdade que você sempre quis. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, para você poder ir a qualquer lugar, trabalhar de qualquer lugar. E também a liberdade financeira, que todo mundo basicamente quer, né? Uma liberdade financeira. A única pessoa que não quer liberdade financeira é criança, que não sabe o que é isso, depende dos pais, ou aqueles adultos que até sabem o que é isso, mas preferem ficar no conforto da sua família e depender dos pais pro resto da vida. E eu não quero isso para vocês, também não quero isso para mim. Então, bora atingir essa liberdade financeira. Nós somos adultas, feiticeiras adultas, algumas aqui até mais velhas do que eu e que já têm a sua própria vida, já têm a sua própria casa, mas às vezes ainda não atingiu a sua liberdade total financeira, porque precisa pensar se vai comprar comida ou se vai comprar alguma coisa que lhe dê algum tipo de prazer, alguma roupa nova, alguma coisa que lhe agrade. Então, quando a gente começa a negociar sobre o que a gente pode ou não comprar, a gente já não é livre, tá? Então, por que monetizar seu perfil no Instagram? Para você ter pelo menos o princípio de uma liberdade, beleza? E isso é trabalho duro. A gente, né, falou sobre isso na última aula, que as pessoas não conseguem associar o Instagram com o trabalho porque eles acham que é fácil e tudo que é fácil não é trabalho. Entende? E se a pessoa ganha dinheiro com uma coisa que é fácil, é porque a pessoa tá dando golpes. Então é por isso que marqueteiro tem muita fama de golpista. Porque as pessoas acham, né, e elas acreditam que é fácil trabalhar com marketing. E não é. E o marketing nada mais é do que ativar pensamentos e desejos e às vezes até solucionar dores que as pessoas realmente têm, que elas só não refletiram sobre isso ainda. Então a gente meio que faz a pessoa acordar para aquele problema específico e ela tem ali uma solução que ela pode comprar para ajudar a melhorar essa situação. Então, na verdade, trabalhar no Instagram é um trabalho como qualquer outro trabalho. Então não adianta eu dizer aqui para vocês que, ai, nossa, é muito mais fácil atingir a liberdade trabalhando aqui na internet, monetizando seu perfil no Instagram. Olha, pode até ser um pouco mais fácil atingir as 3 liberdades, mas não quer dizer que você vai atingir as 3 liberdades assim, sabe? De cara, pum, sou livre. Não. Tem muito trabalho duro, você tem que construir o seu império até chegar nessas liberdades, beleza? Então, por que eu devo aparecer mais, né? Agora focando no tema da aula de hoje. Por que eu devo aparecer mais? Por conta disso aqui. Você tá querendo monetizar o seu perfil no Instagram, você tem que começar a aparecer mais. Você gera mais conexão. As pessoas se conectam mais quando você aparece. Aquela frase clichê, pessoas se conectam com pessoas. É isso, é sobre isso aqui. Então, se você aparece mais, você tem mais chance de criar vínculo com quem te segue, tá? Estamos numa rede social. Socialize. Aí a pergunta que eu faço pra você: você está numa rede social, você quer monetizar o seu perfil no Instagram, mas aí o que você faz? Você comete aquele erro absurdo de transformar o seu perfil numa empresa. Só, uma coisa super institucional. Você não aparece, você não se comunica, você só posta lá carrinho aberto, vaga aberta, agenda aberta.
mas você não se comunica com a pessoa. Você não está ali mostrando por que a pessoa tem que fechar com você e não com outra pessoa. Então, por que será? Por que será que tem pessoas aí que colocam agenda aberta e falam: poxa, meu trabalho é sensacional, eu sou uma puta de uma profissional boa, mas toda vez que eu boto lá a agenda aberta, as pessoas não compram comigo, mas eu vejo que as pessoas vão lá e fecham com outras pessoas. Isso acontece porque você não está aparecendo o suficiente e mostrando para essa pessoa, para essa sua potencial cliente, que você é o diferencial, não é o seu trabalho. Porque o que você faz, outras pessoas podem fazer, mas é a forma como você faz que vai fazer com que você seja especial. E se você não aparece, se você não se comunica, você não consegue colocar isso na cabeça da pessoa. A pessoa vai olhar e falar assim: ah tá, mais uma pessoa que faz tal coisa. Mas aquela outra lá, que aparece mais, que mostra a vida dela, eu acho ela mais simpática, eu gosto mais dela, acho que eu vou fechar com ela. E às vezes a outra pessoa cobra até mais caro, tá? Até mais caro. E você achando que o problema é com o seu preço. Às vezes o problema não é o seu preço. Às vezes o problema é que realmente você não está se conectando. Na verdade, a maioria dos problemas é esse. Você não está se conectando de verdade com as pessoas. Que é você se conectar tão forte com a sua audiência, que às vezes você nem precisa anunciar que você está com alguma coisa aberta. As pessoas já perguntam, porque elas se conectam tanto com você que elas falam assim: caramba, fulana, eu queria tanto que você tivesse um curso sobre tal coisa. Você tem a oportunidade de ser vista e ser lembrada. Esse é o segundo ponto de por que você tem que aparecer mais. Você tem essa oportunidade. E se você não é vista, você não é lembrada. Já dizia esse ditado. Então, você tem que aparecer mais para você ficar na cabeça das pessoas. Então, se você aparece, principalmente se você tem algum ritualzinho nos stories, alguma coisa assim, eu já fiz até um post falando sobre ritual nos stories. Você começa a ficar fixada na cabeça da pessoa, você vira chiclete. Sabe as musiquinhas de bom dia? A Bem Clara, por exemplo, tem o Frank Sinatra, que de vez em quando eu tô com aquela música na cabeça. Let me play. Cara, é isso, é uma coisa magnética. E como ser magnética? Fazendo exatamente isso, criando rituais, rotinas, que a pessoa que te assiste, ela consegue identificar pontos em comum na sua rotina e ela já consegue entender realmente como é você. E aí as pessoas falam assim: poxa, mas não fica repetitivo, eu toda hora fazer o mesmo bom dia, toda hora abrir a mesma caixinha de pergunta com as mesmas músicas. Gente, vamos combinar? Você fica feliz ou fica triste quando o William Bonner dá o boa noite dele no Jornal Nacional? Quando você assiste a sua série favorita, pelo menos quando a gente era criança, que a gente assistia desenho, quando vinha a abertura do desenho, não era a melhor parte do desenho que você levantava e começava a cantar a música? Pokémon! Temos que pegar. Aí, gente. Por quê? Porque é magnético. Você gosta de ter aquele momento. Você gosta de ter aquele momento que você sabe o que vai acontecer. As pessoas gostam de previsibilidade. Elas gostam de coisas previsíveis. Elas gostam de sentir que estão no controle de alguma coisa. Então, se você tá ali mostrando algo repetidas vezes, a pessoa já começa a ter uma previsão do que você vai fazer. E isso, para ela, é como se ela tivesse um pouco de controle sobre o que está acontecendo. Ou como se ela, pelo menos, estivesse participando mais ativamente daquilo. Ela começa a entrar no seu ritual. Então, não é só você que está ali. Todas as pessoas que te acompanham também estão fazendo esse ritual com você. E você acaba criando um movimento. Deixa eu ver só os comentários. A Mônica: Xuxa chegando com a sua nave. Exatamente, gente. O que era a Xuxa, né? A Xuxa descendo naquela nave maravilhosa. Todos os programas, gente. Todos os programas. Isso é ser magnético, gente. Isso é magnetismo. Então, vocês precisam ver aí, no perfil de vocês e já dentro da própria rotina de vocês. Gente, vocês não têm que mudar nada na vida de vocês. Só se vocês quiserem. Só se vocês quiserem.
Mas vocês precisam pegar algum ponto aí da sua rotina, da sua vida, para criar rituais onde as pessoas se sintam parte da sua vida também. Porque justamente elas não gostam de pessoas imprevisíveis. Porque pessoas imprevisíveis, você não tem como confiar completamente, porque você não sabe o que a pessoa vai fazer. Então, a importância de você ter rituais é você se mostrar pelo menos um pouco minimamente previsível, tá? Para as pessoas também reforçarem um pouco a confiança que tem na gente. Isso, gente, é uma coisa muito mental mesmo, uma coisa muito psicológica e é muito do subconsciente. A gente não fica raciocinando sobre isso, mas por que você tem uma conexão muito mais forte com pessoas que têm rituais nos stories ou pessoas que cumprem uma rotina, por exemplo, galera do YouTube, que faz, vídeo toda sexta-feira, ou vídeo toda segunda, quarta e sexta. As pessoas já sabem que ali, naquele horário, naquele canal vai ter vídeo. E se a pessoa cumpre aquilo certinho, ela sempre vai ter um pouco mais de crédito para essa confiança. As pessoas vão tender mais a confiar nessa pessoa porque ela cumpre o que promete, ou que ela cumpre, pelo menos, a rotina dela. Se você deixa de arrumar sua cama, que é uma coisa simples da sua rotina, se você começa a deixar de fazer coisas da sua rotina, você mesmo começa a ser uma pessoa imprevisível. Você mesmo se permite ser uma pessoa imprevisível. E aí nem você mesmo confia em você. Isso também é um problema. Se você começa a ter um ritual, não, todo dia de manhã eu vou acordar, eu vou arrumar a minha cama, que é o mínimo que eu posso fazer. Vou levantar, tomar banho, escovar meus dentes, porque é o mínimo que eu posso fazer. Vou botar uma roupa, que é o mínimo que eu posso fazer. E vou começar a trabalhar. Aí, gente, vocês já vão começar a confiar em vocês mesmas, para depois as outras pessoas começarem a confiar em vocês. Então, como ser magnética? Passando confiança. Fazendo com que as pessoas confiem em você. Tá? Então, vamos para o terceiro ponto. Você deve aparecer mais para fortalecer sua autoridade, mostrando como você se porta ao falar sobre algum assunto. Então, se eu tô aqui falando com vocês, eu posso ficar meio distraída. Eu já falei, Mercúrio retrógrado tá eu tô muito distraída, a internet não funciona, os equipamentos estão uma bosta. Mas eu tô aqui fazendo meu trabalho. E eu tô aqui falando sobre o assunto que eu acredito que eu tenho propriedade para falar. Mas aí você pode se perguntar isso aqui. Eu não me sinto segura. E se eu estragar a percepção de autoridade que as pessoas têm sobre mim, aparecendo mais, ao invés de melhorar essa percepção? Aí é que tá, feiticeira. Se você aparece mais, mas de uma forma ruim, realmente vai estragar a percepção de autoridade que as pessoas têm em relação a você. Imagina, você aparece todo dia, mas você aparece todo dia de um jeito que você não gostaria que as pessoas te vissem. Aí não adianta. Eu, por exemplo, aqui eu tô com a minha unha toda carcomida. Ó, vou até botar no zoom aqui. Isso aqui me deixa insegura. Quando eu tô com a unha feita, deixa eu botar aqui também. Tá vendo? Quando eu tô com a unha feita, bonitinha, novinha, eu me sinto muito mais disposta a falar com as mãos, a gesticular, né? Quando a minha unha tá assim, eu já tento esconder um pouco mais a minha mão, mas isso é uma coisa só visual, né? Isso, no ruim, as pessoas não vão nem se importar tanto, mas a unha eu vou ajeitar hoje, vou tirar esse esmalte, Deus me livre, tá ruim, tá feio, tá tenso. Mas e quando é a questão da tua fala? E quando você não tem segurança para falar mesmo sobre o assunto? Porque às vezes você até sabe o assunto, mas você não tem confiança para falar sobre isso. E às vezes você não tem tanta confiança assim para falar daquele assunto. Você não tem conhecimento suficiente naquele assunto e está querendo falar sobre aquilo. E aí, feiticeira, não tem jeito. Você vai aparecer todo dia, você vai aparecer de manhã até de noite. Mas se você não souber do que você está falando, a sua percepção de autoridade vai cair. Sim, vai estragar. Se as pessoas não te viam como autoridade, se você começar a falar merda, aí que não vão ver mesmo. Aí que não vão ver mesmo. Então, como é que você pode fazer para se sentir mais confiante e melhorar a percepção de autoridade ao invés de estragar aparecendo mais? Eu vou falar para vocês o que me ajudou a me sentir mais segura, tá? Por que que eu
apesar de às vezes eu estar cansada, apesar de eu estar dispersa, tipo hoje, que eu não tô me sentindo muito eu ia falar sã, tipo, eu tô maluca. Mas é quase isso, né? Final de período da faculdade me deixa meio maluca mesmo. Mas assim, eu não estou tão concentrada pra dar uma aula, por exemplo, mas mesmo assim eu estou me forçando a estar aqui porque eu acredito que eu faço isso bem. Então eu vou colocar aqui o que me ajudou a me sentir mais segura para eu conseguir estar aqui, por exemplo, hoje, ao vivo no Instagram, no YouTube, falando sobre algo. Mesmo cansada, mesmo meio dispersa. Primeiro, analisar exatamente o que eu fazia para me sentir insegura. Que fazia eu me sentir insegura, né? Então, primeiro ponto, analisar o meu visual, porque para aparecer eu tenho que botar minha cara para jogo, certo? Ó, a Leilane falou que também se sente mais segura de unhas feitas. Cara, para pessoas como eu, né? Pessoas como eu, que gesticulam muito, as unhas estarem assim do jeito que estão agora, não rola. Então vamos analisar primeiro o nosso visual, porque é o que eu falei, a gente tem que botar a cara para jogo. Se eu coloco a minha cara para jogo, antes de eu aparecer, eu preciso pensar visualmente o que me deixa insegura na minha aparência. Ah, minha pele. Eu tenho muita mancha, eu tenho muita espinha, eu não gosto de aparecer porque eu me sinto insegura. O que eu faço? Pego uma base, taco na minha cara. Não tem problema ficar bem rebocão, porque em vídeo é até bom que a maquiagem seja mais carregada do que pro dia a dia, porque no vídeo fica melhor, fica bonito. E o que mais? A unha. Tá, eu não me sinto confortável quando minha unha tá feia, então eu vou lá e tiro minha unha. Hoje eu tô até mais de boa porque eu tô usando como exemplo, mas vocês viram que eu tava mais escondida antes de falar sobre esse assunto. Então tá, as minhas roupas também não me sinto confortável quando eu tô com qualquer roupa. Eu me sinto mais segura pra falar quando eu tô arrumada, quando eu tô maquiada e quando meu cabelo tá X. Então, meu amor, feiticeira, faça do jeito que você se sente confortável. Faça do jeito que você se sente mais confiante. E qual outro ponto? A comunicação. O que na minha comunicação me deixa insegura? O que na minha comunicação me deixa insegura? Eu coloquei ali oratória também, porque a comunicação e a oratória são coisas diferentes. A comunicação é como você está falando. A oratória é... Não, é ao contrário, desculpa. A comunicação é o que você está falando e a oratória é como você está falando. Então, a comunicação é como que eu estou falando tal coisa, né? O que eu estou falando? Eu estou falando sobre tal assunto. E esse assunto não me deixa confortável para falar. Então, eu vou lá e vou estudar mais sobre esse assunto. Ou então, eu não falo sobre esse assunto. Quando a gente monta linha editorial, por exemplo, a gente deixa bem claro o que a gente não quer falar sobre. Porque todo mundo faz linha editorial e fala, eu vou falar sobre isso, 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 isso e isso. Mas o que vocês precisam analisar também é que vocês têm que fazer uma lista do que você não vai falar. Então, se eu me sinto insegura para falar sobre tal assunto, ou eu estudo mais sobre isso, se é importante para a minha profissão, se é importante para o que eu faço aqui no perfil, ou se não é tão importante assim, eu coloco na minha lista de eu não vou falar sobre esse assunto, não tenho propriedade, não me sinto segura, também não tenho vontade de estudar mais sobre isso. Então, ponto, não vou falar sobre isso. Então, eu, na minha linha editorial, não falo sobre tráfego pago, não falo sobre lançamentos, não falo. Eu falo sobre outras coisas, mas não sobre isso. Por exemplo, tem outras coisas que eu também não falo. Apesar de eu ter conhecimento em algumas coisas, eu não vou falar sobre isso. Tipo, Photoshop. Eu tenho conhecimento com Photoshop. Só porque eu tenho conhecimento nisso, que eu sou boa nisso, eu preciso falar sobre isso no meu perfil? Não, eu não vou falar sobre isso, tá? Eu analisei esses 3 pontos para eu começar a me sentir mais confiante para falar aqui. Então, o que no meu visual me deixa insegura? É o meu cabelo, cortei o cabelo. É a minha comunicação. Então, o que eu falo que me deixa mais confortável sobre esse assunto que eu tenho mais propriedade? Então, eu vou lá e falo sobre esse assunto. Por exemplo, eu tô aqui fazendo as Digital Class, gente, meia hora antes eu faço o roteiro dessas aulas, porque são assuntos que eu domino. Então eu faço o esquemazinho, uma meia hora, uns 40 minutos antes no máximo. E eu nem treino para isso, porque eu sei que eu tô escolhendo assuntos, estou escolhendo temas que eu tenho propriedade para falar. Eu me sinto muito mais confortável, muito mais segura. E o outro ponto é a sua oratória, sobre
como você fala nas suas palavras, se você consegue acertar as palavras que você quer que as pessoas pensem. Então, eu quero transmitir uma mensagem. Será eu consigo pensar nas melhores palavras, nas palavras adequadas para transmitir essa mensagem? Eu acho que não. Então, o que eu posso fazer? Treino. Vai ler mais livros. Livros não de marketing, não de empreendedorismo, livros de contos, de histórias, livros, novels, sabe? Romances. Leiam livros de romance mesmo, livros de lazer, de prazer, não só de estudo, sabe? Quanto mais você se permite entrar em novos mundos, mais você vai aprimorando essa sua fala, essa sua comunicação. E aí você consegue ter mais segurança nesse sentido, tá bom? Então, é por isso que vocês precisam aparecer mais. E dessa forma vocês vão acabar perdendo a vergonha para aparecer mais aqui no Instagram, tá bom? Nós já aprendemos na segunda Digital Class que você precisa monetizar o seu Instagram. Precisa monetizar? Precisa não, você não precisa nada. Mas que você pode monetizar o seu perfil no Instagram para você ter mais liberdade. E para isso você tem que realmente aparecer um pouco mais aqui para se conectar mais com as pessoas que estão te acompanhando. Então, nada de vergonha. Quanto mais tempo você deixa de fazer uma coisa, mais tempo você perde de aprimorar. Então, se eu estou falando do jeito que eu estou falando aqui com vocês hoje, mesmo cansada, mesmo com Mercúrio retrógrado, mesmo meio me confundindo às vezes com as coisas, mesmo assim eu estou aqui, eu estou me sentindo confiante com o que eu estou fazendo, é porque eu treinei muito. É porque eu faço live há muitos anos. Eu trabalhei num aplicativo de live, gente. Eu já fiz lives com duração de 5 horas. 5 horas de live. 5 horas. Eu tive que treinar muito para aprimorar o que eu faço hoje. E se eu tivesse começando agora, eu ia demorar mais quanto tempo para chegar no nível que eu tô hoje? Então, comecem. Apenas comecem. Comecem gravando seus stories. Analise esses pontos que eu falei para vocês se sentirem um pouco mais seguras, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, do aulão de hoje. E eu vejo vocês na próxima sexta, 12:12, tá? Pausa pro print. Muito obrigada quem ficou aqui. Peço desculpas, porque o YouTube realmente tá doido. Mas é isso, obrigada.